Boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevão, do canal @jep.oficial no Instagram. Bem-vindos todos vocês que estão chegando aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho das aflições. Boa noite, Kílvia. Boa noite, Ódigo, Jaci Ferrari. Boa noite, Sônia. Querido Luiz Fernando. Boa noite, Márcia. Cíntia. Vanúzia, saudando todo mundo. Muito boa noite. Regina Nunes. Para cada um de vocês, uma boa noite, um abraço virtual, mas um abraço cheio de luz, porque nós todos somos luzes. Vamos então aqui dando alguns avisos enquanto vocês entram. Primeiramente sobre a live de amanhã. A live de amanhã, a live do Evangelho, será, como de praxe, com Aníbal Albuquerque. Ele estará falando do tema Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. Amanhã, Aníbal Albuquerque. E sexta-feira nós teremos um convidado da Bahia. Será Arilson Ferraz. Sexta-feira, às 20 horas. Todas as lives que estão acontecendo durante a semana são às 20 horas. Sexta, no lugar da palestra pública, nós temos o Arilson Ferraz, que falará do tema Autodescobrimento, uma busca interior. Sintam-se todos convidados para mais esta live do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Um aviso importantíssimo, gente. As livrarias do JEP Água Fria, do JEP Piedade, foram reabertas. Então, se você quiser adquirir um livro espírita, um livro espiritualista e ao mesmo tempo contribuir com o Grupo Espírita Paulo e Estevão, visite a sua livraria, ou a da Água Fria ou a da Piedade, de segunda a sábado, de 8 às 11 horas da manhã. As livrarias estão abertas apenas pelo horário diurno, apenas de manhã. E quem quiser fazer doações de alimentos, agora vai ter maiores oportunidades, porque as livrarias estão abertas. As doações são feitas no JEP da Água Fria, de segunda a sexta, no portão da frente, que é o que dá para a livraria. E no sábado, no portão de trás, que dá para o estacionamento interno. Então, quem quiser fazer doação de alimentos não perecíveis, esses alimentos são distribuídos entre famílias que são acompanhadas pelas atividades do Grupo Espírita Paulo e Estevão, famílias carentes. Quem quiser fazer sua doação, as doações acontecem também de segunda a sábado, de 8 às 11 da manhã, sendo que no sábado começa um pouquinho mais tarde, 8h30, tá bem? Então, feitos aí os avisos, mais uma vez damos as boas-vindas a vocês, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe a todos, que possamos estar aqui reunidos em paz. Eu vou falar um pouquinho de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, eu vou ler aqui os comentários de vocês, as participações, as perguntas. Claro que eu não vou conseguir contemplar todas as intervenções, mas a gente vai tentando encaixar para que vocês possam participar também dessa live do Evangelho. Então, eu queria aqui dizer um alôzinho para a Isa, que eu estou vendo que colocou o nominho dela, pedindo prece por ela, porque o aniversário dela
é amanhã. Coisa boa, Isa, parabéns para você. Que felicidade, seu Álvaro também chegou aqui, sempre muito bem-vindo, seu Álvaro, cumprimentando a gente, a Leide Gomes, a Marisol, pessoas que estão sempre aqui chegando, participando, sejam todos bem-vindos. Antes de começar a live propriamente dizendo, ou melhor dizendo, a live nós já começamos, antes de começar a explanação do Evangelho, nós vamos fazer uma leitura de uma mensagenzinha de abertura, cura teu coração. Para que a gente possa ir se aquietando, entrando nesse clima dos temas do Evangelho. Cura teu coração, de Vanderlei Pereira, mensagens de esperança por um poeta na fila de um transplante cardíaco. Este é um livro póstumo que foi organizado pelas filhas de Vanderlei, eu e minha irmã Maria Clara, e publicado pela família, com a ajuda, com a doação da TV Jangadeiro. No julgamento final. Não esperes por esse paraíso que te acolhe depois de sepultado, pela fé a que foste filiado, e não pelo trabalho que é preciso. Nem te apavore o dia do juízo, da forma como sempre é interpretado. Os bons com Deus e os anjos do seu lado, e os maus com seu eterno prejuízo. Não é Deus que nos julga, é a consciência, pela verdade e não pela aparência, do bem como do mal em nossas obras. Não é a fé, contudo, a certa crença, que te julga, condena ou recompensa, és tu, pelo remorso, que te cobras. Nós é que nos cobramos. Nós temos uma pergunta em O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, e os espíritos respondem na consciência. Aqui a Gracinha Secundino está dizendo para Marisol, tem no JEP. Acredito que seja o Cura Teu Coração. Tem sim, lá no Grupo Espírita Paulo e Estevão. Se vocês não encontrarem lá, vocês vão no meu Instagram e me falam no inbox, né? No direct, melhor dizendo, e eu posso ver se tenho aqui ainda alguns exemplares, tá bem? Gente, a lição de hoje é do capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, itens 4 e 5, causas atuais das aflições. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E o capítulo 5 é intitulado Bem-aventurados os aflitos. Lembre que a primeira palestra que eu dei na vida foi justamente a primeira palestra espírita e também a primeira palestra sobre esse tema, a justiça das aflições, esse capítulo Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, tudo isso é explicado aqui nesse capítulo. Porque as aflições, elas sempre nos acompanharam, sempre o homem se vê atribulado por dificuldades que surgem repentinamente e para as quais muitas vezes não tem explicações. Porque as pessoas podem estar se portando bem, podem ser pessoas éticas, pessoas responsáveis e mesmo assim atravessarem inúmeras aflições. E aí alguns se perguntam, onde está a justiça de Deus? A doutrina espírita, ela tem uma leitura, ela tem uma visão das aflições, da qual nós vamos falar um pouquinho aqui nessa live. Então, nesse texto, Causas Atuais das Aflições, nós temos
os escritos de Allan Kardec. Aqui foi Kardec que colocou, pelo que ele observou de sua pesquisa junto aos espíritos, e a partir de muitas informações desses espíritos, quais são as causas das nossas aflições. Então, bem aqui no comecinho do texto, nós temos assim, o item 4, que as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou promanam de duas fontes bem diferentes, a saber, a vida presente ou fora desta vida, a vida passada. Então essa é a visão que se tem no Espiritismo, que toda aflição, que toda necessidade, que tudo aquilo que nos abala a vida tem causa. Nada acontece acidentalmente, mas também nada acontece injustamente dentro da natureza. E aí Kardec diz que as explicações, as origens para essas vicissitudes podem estar na vida atual ou na vida passada. Interessante a gente observar porque aqui na doutrina espírita nós temos uma visão da existência que ela transcende o mundo material. Quando nós falamos das múltiplas causas de cada acontecimento, nós estamos incorporando a ideia da vida espiritual também. Então, as causas, elas estão além dos limites da matéria, ou seja, além do nosso nascimento e da nossa morte. Então, quando a gente nasce, segundo a doutrina espírita, a gente já traz uma bagagem, a gente já traz uma história anterior de vidas passadas. Caroline, e por que a gente não lembra dessas vidas passadas? Primeiro porque aqui nesse mundo ocidental, né, no Ocidente, nós não somos estimulados a ficar lembrando, né, a ficar olhando para as vidas passadas. Nós não temos práticas contemplativas, meditativas frequentes. Nós somos um povo muito extrovertido, enquanto o Oriente é mais introvertido. Então, nós encontramos entre os budistas já a ideia da reencarnação. A ideia da reencarnação, ela não é propriamente uma ideia espírita. No Espiritismo, nós acreditamos em reencarnação, mas a ideia da reencarnação é muito anterior ao Espiritismo. Mas também nós não lembramos das vidas passadas porque elas se deram em outros corpos, em outros tempos. E se a gente não consegue lembrar nem mesmo da nossa infância, dessa vida, o que dirá do que aconteceu num outro corpo, numa época passada, remota. Entendem? Portanto, a gente não tem essa facilidade de lembrar das outras vidas. Mas existem técnicas para que isso aconteça, e aí nós nem vamos nos estender por esse tema, porque não é o nosso objetivo aqui. Nós estamos falando hoje, da vida presente. O que é que coloca aqui Kardec? Remontando-se à origem dos males terrenos, reconhecer-se-á, que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Vejam que interessante que Kardec está dizendo. Consequência natural, ou seja, está inserida nas leis da natureza, faz parte da natureza. Então, os males terrestres, eles têm origem na natureza. Por que ele diz que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam? É claro que os males terrestres, eles são de várias ordens. Nós temos, por exemplo, as catástrofes naturais, né? Então, um terremoto, um furacão. E por mais que a gente queira dizer que tudo isso é obra dos desequilíbrios causados pelo homem, tudo isso sempre aconteceu, porque também é parte do nosso planeta. O nosso planeta, ele é vivo. E como vivo, ele se transforma. Então ele tem
momentos críticos. Então, nós temos transformações na natureza que causam abalos, né, que doem, que são tidas como males. Um furacão, por exemplo, um tsunami. E nem tudo é porque o homem desorganizou o sistema, né, o ambiente. Não. Tem coisas também que são próprias dessa transformação que existe num planeta material. Agora, Kardec aqui está falando, essa lição está falando, não desses grandes males, mas dos males que nos sucedem nas nossas vidas. É claro que esses grandes males nos afetam, né? E com essa percepção de que nós somos afetados por tudo o que acontece, nós temos também a percepção de que não estamos num lugar por acidente, não estamos sujeitos a uma catástrofe por acidente. Não foi por acaso que nós aqui que estamos nos encontrando virtualmente, nascemos nessa época e estamos vivendo essa pandemia. Ninguém está aqui gratuita ou inocentemente, sem ter nenhuma participação nisso, né? De alguma forma, nós estamos no ambiente que nós precisamos e passamos por aquilo que nós precisamos. Então, não é que nós sejamos os culpados pelo que está acontecendo, mas nós estamos na hora certa, no lugar certo. Nascemos na família certa, no corpo que convinha para o nosso crescimento espiritual. Nada é acidental. Tudo tem um grande propósito. E aí, Kardec está dizendo que a maioria dos males, né, tudo aquilo que a gente atravessa aqui emocionalmente falando, espiritualmente falando, tem uma origem no caráter e proceder da gente. Então, a gente tem alguma coisa que nos colocou aqui e agora. Algum motivo que nos trouxe para essa vida aqui e agora. Aí, Kardec vai se estendendo, né, sobre uniões, né, afetivas, sobre disputas, sobre doenças e enfermidades, sobre pais infelizes com filhos ingratos. E ele vai dizendo que tudo isso aí parte muitas vezes da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição, da nossa imaturidade, enfim. É interessante porque Kardec usa aqui o texto, né, o termo, melhor dizendo, quantos homens caem por sua própria culpa. E é claro que essa palavra culpa hoje tem um peso assim que tem que ser avaliado, né? Culpa no sentido de responsabilidade, sim. Nós temos que ter responsabilidade sobre o que nos acontece. E muitas coisas que nos acontecem, elas resultaram de ações nossas, do que nós fizemos ou deixamos de fazer. E Kardec está observando isso, que nós temos que ter essa capacidade de assumir, de enxergar isso. Mas o que acontece? Né? E ele coloca assim: a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então a pessoa diz, né, que ela coloca a culpa fora, né, em Deus. Foi Deus, por que que Deus está fazendo isso comigo? Eu já escutei muito essa frase, né? Por que que Deus está fazendo isso comigo? Meu amigo, o que você está passando tem a ver com você, né? É a sua... Lembra que a liçãozinha que eu falei ali, né? Muitas vezes a gente interpreta como se Deus estivesse nos punindo, mas a nossa própria consciência que está atraindo as situações de que nós necessitamos para o aprendizado necessário ao nosso equilíbrio e crescimento espiritual.
Então, ele diz assim, dessa dificuldade, Kardec, ele está aqui falando, com outras palavras, dessa dificuldade que a gente tem de encarar a nossa própria sombra, né? De entender a participação que a gente tem em tudo que nos acontece. Mas, Carolina, eu não tenho culpa dessa pandemia, exatamente, é aí que eu estou dizendo. É claro que não é que você seja o autor de tudo que está acontecendo, mas nunca pense que você está inserido numa situação sem que essa situação não tenha nenhuma relação com você. Eu caí por aqui por acaso, né? Eu cheguei aqui acidentalmente, não tem nada a ver comigo isso aqui, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Então nunca pense isso. Eu acho até interessante, eu tenho até medo às vezes de tocar coisas assim, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma eleição, seja de que cargo for, né? Então, na democracia é assim, mais da metade da população, se tem 2 candidatos, elegeu aquele candidato. Mas houve um primeiro turno que tinha 5 candidatos. Aí votou-se, foi para os 2. Aí os que não votaram naquele que ganhou se sentem com as mãos lavadinhas, limpas, né? Esse crime aqui eu não tenho, sobre esse crime eu não tenho nenhuma responsabilidade, não fui eu que escolhi. Então é melhor a gente votar assim sempre nulo, para dizer que nunca escolheu ninguém, né? Mas assim, quando de 2 candidatos, um é escolhido, né, e tinham vários outros antes, aqueles outros também têm responsabilidade sobre isso, a partir do momento que eles trouxeram aquele para competir com esse, que gerou a rejeição, que isso e aquilo. Então nós não somos tão, é uma democracia, né? Então a gente não é tão nada a ver com aquilo que está acontecendo. E cada povo tem as lideranças que refletem, né, digamos, as raízes, a energia que prevalece nesse povo. Então é uma oportunidade da gente, olha, como eu vivo numa democracia, eu sei que eu aceitei também que isso acontecesse, eu participo disso, eu participei de todo o processo. Não é porque não foi quem eu escolhi que está lá em cima que agora, pronto, tem nada a ver com isso. For por isso, a gente tem responsabilidade em nada que não acontece num grupo, numa equipe. Nós somos uma grande equipe, né, o nosso país. Então, a partir do momento que se escolheu alguém para liderar uma equipe, mesmo quem não queria, está ajudando, está tentando fazer alguma coisa. Mas assim, eu não estou falando realmente, gente, de ninguém, né? Porque hoje em dia nós andamos com os ânimos tão inflamados, né? Que tudo incendeia. Não estou mesmo falando especificamente de ninguém. Eu estou falando do processo em si e da nossa mania de querer nos sair. Né? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com o assalto que aconteceu lá naquele lugar, lá longe. Né? Eu digo que não. Mas nós vivemos num mundo onde tudo está interligado. Então, a partir do momento em que eu, por exemplo, sou uma pessoa que favorece as desigualdades, que não se importa com os outros, sou preconceituosa e racista e excluo determinadas pessoas, né, acredito que elas não merecem estar ali e tal, eu estou alimentando uma situação que vai culminar naquilo ali. Então, aparentemente, não tem nada a ver comigo, mas tem. Então, Kardec está mostrando isso. Olha, as coisas que a gente vive, as situações que a gente vive, elas têm relação conosco. E se elas não têm relação, né, nesse mundo material, espiritualmente elas estão relacionadas, porque a nossa vida, ela não é só material, ela também tem um aspecto espiritual. Então nós temos uma expressão, né, dentro da doutrina espírita que é a de resgate coletivo. Né, traduzindo para uma língua talvez mais conhecida, né, o sânscrito, não a língua, mas o termo é karma coletivo. Né? Então nós temos assim karmas coletivos. Cada nação, cada povo, além de cada um ter as suas questões particulares que acontecem, que afetam sobre a sua vida, existem as questões coletivas. Então, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil é um país onde houve, claro, qual é o país onde nada aconteceu, né? Especificamente no nosso, nós temos o quê? A exploração do negro, a exploração do índio, né? Então, assim, nós vemos que nós temos uma energia marcada por isso também. E isso está no nosso ambiente, reverberando no nosso ambiente.
Alguns médiums, né, eles conseguem, segundo a Ivone Pereira contava, por exemplo, acessar esse campo de energia onde vozes gritam. Então, lá na Alemanha nós temos também um karma coletivo relacionado às duas grandes guerras, talvez a questão dos judeus, e cada canto tem as suas questões, os seus dramas coletivos, né, os seus derramamentos de sangue e as suas responsabilidades. Então, nós não somos desligados desse mar de energia em que estamos mergulhados. Essa é a nossa energia. É aqui que nós estamos. E aí, Caroline, até pronto. Agora lascou, né? Eu tô aqui sofrendo as consequências. Você está sofrendo as consequências, mas você também está mobilizando energia. Né? O mundo não parou. Você continua, essa energia ela continua a se mexer de acordo com o que nós estamos fazendo hoje. Então, nós somos responsáveis por tudo que acontece, sim. Agora, quando eu digo que a gente é responsável, não é para a gente ficar se sentindo culpada. Ai, culpa minha. Não é essa a ideia. Né? É responsável a gente assumir. Eu não posso olhar com indiferença o que está acontecendo, porque não tem nada a ver comigo, porque eu não fiz nada disso. Eu tenho que me responsabilizar também. Né? Não é por acaso que eu estou aqui, então eu tenho algo a ver com isso, sim, por mais que eu pense que eu não tenho a ver. Isso, gente, se aplica à sociedade, se aplica à família, a trabalho, aonde quer que a gente esteja. E aí Kardec diz assim, né? Que aí vem de novo a questão da culpa, né? E da leitura que a gente faz de Deus. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam. Ele vai dizendo antes, né, que é preciso a gente evoluir moralmente e intelectualmente e que Deus quer que todas as suas criaturas progridam e não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Né? Então, assim, eu costumo refazer, né, essa leitura, né, com essa história de Deus deixar impune. Né? Para mim, aqui Kardec está falando, ele está trazendo a questão da lei de causa e efeito. Né? Essa é a ideia de causa e efeito. E aqui fica mais claro quando a gente lê esse trechinho aqui, olha. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência. Olha aí que interessante, né? A linguagem do médium, dos médiuns da codificação é uma linguagem marcada pela época, né, que fala de castigo, de punição, de culpa. A linguagem de Kardec também é essa linguagem da sua época, mas aqui, olha, a ideia vai ficando mais clara. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Então, não é que eles sejam um castigo. Fez o mal, vai ser castigado. Não. É a lei de causa e efeito que está acontecendo. Então, quando você agiu no mal, as consequências vão advir e vão tocar quem tem relação com aquilo ali. E isso serve para nos advertir. Então, o sofrimento, ele é uma sirene, ele é um alarme. Pam, 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 pam. Tem algo errado aqui, tem algo errado aqui. Preste atenção. É essa a ideia do sofrimento. É para que a gente reformule, modifique, né, algo que está desorganizando o sistema. Então ele vai botando isso aqui. Dão-lhe experiência, o sofrimento, né, as vicissitudes, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, ou seja, desenvolve-lhe o livre-arbítrio. E a necessidade de se melhorar, quer dizer, mostra que a gente tem que se trabalhar, o sofrimento. Freud tem uma frase que é assim, a angústia é que move o homem. É verdade, quando a gente está em paz, está tudo bem, a gente tende a ficar acomodadinho. Aí, como nós não estamos evoluídos o suficiente para não ter o que aprender, lá vem as consequências do que a gente fez, ó, pá! Né? Como uma onda, pufo, puxa, empurra, né? Faz isso com a gente. Para evitar, né, para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Olha aí, tá vendo? Sem o que motivo não haveria para que ele se corrigisse. Então a gente vai se corrigindo a partir das consequências, nós vamos aprendendo novas maneiras de proceder para que a gente evite esse sofrimento novamente. Então aqui é a educação advinda do sofrimento. E aí finaliza Kardec falando, e para aquela pessoa que só desperta no fim da vida, né? Algumas vezes
a experiência chega um pouco tarde. Meu irmão tinha uma frase que ele dizia assim, a experiência é uma coisa que chega quando a gente não precisa mais dela. Porque ele dizia, já fez, né, fez a bobagem e aprendeu. E agora? Isso, se a gente tiver uma visão materialista, vai pensar assim, realmente agora. Grandes lições que eu tirei da vida e vou levar para o túmulo. Não. Nós temos uma visão, uma compreensão de uma vida para além do túmulo. Então, nenhum conhecimento e nenhuma aprendizagem se perde, independentemente do momento em que ela aconteça. Em todos os momentos. Está lá na parábola dos trabalhadores da última hora de Jesus. Né? Não interessa se a gente aprendeu, se a gente começou a trabalhar na vinha na última hora. A gente vai receber a mesma paga. Então, nós todos teremos chance. Não interessa se você se transformou, se você se tocou, se você despertou, se você percebeu com 15 anos de idade, ou com 65, ou com 86. Não interessa. Por isso também que o Espiritismo, ele nos ensina, ele nos estimula a nos posicionar, nós espíritas, contra, por exemplo, a eutanásia, o suicídio assistido, o próprio suicídio. Por quê? Porque cada minuto de vida, ele é importante, né? Para que a gente desperte para alguma coisa. Então, muito antes, né, da moda dos cuidados paliativos, o Espiritismo já trazia essa noção, né, de que todo aquele processo que antecede o morrer, quando ele é lento, ele tem algo a trazer, uma última oportunidade nessa vida, na visão espírita, de você fechar determinadas questões em aberto, ou tirar determinadas conclusões, ou quem está em torno, inclusive, se preparar também para isso. Obviamente, nós estamos passando por um período em que muitas mortes são bem rápidas, outras são mais lentas, mas enfim, muita morte acontecendo, né? É claro que sempre morreu muita gente, é claro que existem outras mortes, mas nós haveremos de convir que uma pessoa morrer em meio a essa pandemia e morrer antes, como foi meu pai, por exemplo, que teve direito ao velório, que teve direito à homenagem, que teve direito a despedidas, que teve a gente dentro do hospital com ele, e isso tudo hoje é bem diferente, bem mais doloroso, né? E isso também nos convida a nos preparar em vida, né? A gente não tem que se preparar para a grande viagem apenas quando está sentindo ela acenar ali. Mas toda a vida é uma preparação. Como assim, Caroline? Como é que a gente se prepara para morrer? Vivendo bem. Viva bem, né? Viva o agora. Fale com quem está perto de você. Diga o que tem que ser dito. Feche as suas questões. Não vai deixando as portas abertas, né? As portas da sua casa interior abertas. Vai lá, resolve o que tem que resolver. Tenta resolver o que estiver no seu alcance resolver, pelo menos para que você possa dizer, caramba, se não deu certo, pelo menos eu tentei, eu fiz a minha parte. Né? Essa consciência de que a gente fez a parte. Mas também se você não fez, se você perdeu alguém, e você não fez a parte, e você não disse o que queria ter dito, e você não, calma, não se estressa por causa disso. Olha que consolo espírita, a vida é eterna, não faltará oportunidade. Mais que isso, você pode fazer isso simbolicamente. Então vai lá, planta uma flor e oferece essa flor para quem se foi, uma planta, faz uma música, faz uma homenagem de dentro do seu coração e emite, né, mentalmente isso até essa pessoa. Vai chegar lá, faz o seu pedido de perdão, faz uma carta, né? Não deixe isso estagnar e congelar dentro de você, te adoecendo. Entenda, todos nós temos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas deficiências e nós teremos oportunidade de refazer tudo. Então, paciência conosco mesmos, mas não acomodação, lutando para a gente ir melhorando na medida do possível. Bem, gente, feita aqui essa explanação, eu queria ver os comentários de vocês. A Vanessa está dizendo que nós somos muito responsáveis por quem nós acolhemos. A Fabi, nós somos frutos das nossas escolhas e ações. A Vanessa diz, mania de se isentar, é isso mesmo, a gente tem que sempre colocar a culpa no outro. E diz aqui a FRS Lima Santos, né? Todo mundo se sentindo responsável, que legal,
né? Eu sou parte disso. Eu sou um espírito que reencarnou no Brasil, não é por acidente. E eu tô falando aqui do Brasil, mas no mundo, né? Não foi por acidente. Então, se eu tô nesse mundo, eu tenho alguma relação com o que está acontecendo. Eu não sou o anjinho fofinho. Ai, gente, você quer que eu tô fazendo aqui nesse planeta? Né? Então, não, a gente tá aqui porque tem algo para ser feito. Carol, e quando o sofrimento é um caso de doença grave a ponto de levar a óbito uma jovem que sempre foi boa pessoa, Rosângela? Exatamente. Tem uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: se fosse uma pessoa de bem, teria morrido. Que é uma frase que se usa quando alguém escapa da morte, né? Como se a gente dissesse, poxa, os maus escapam é muito, mas os bons eles se vão. E aí os espíritos explicam que, bom, se ela é uma pessoa boa, né? E essa terra não é a vida verdadeira, ela é até uma espécie de prisão para o espírito, porque aqui nós nos vemos limitados por nossos corpos, pelos nossos sentidos. Essa moça, por ser boa, mereceu a libertação. Então, se você encara que a pessoa saiu, né, dessa prisão, porque ela fez o que tinha que ser feito aqui, né, já que ela foi levada, né, pelo que eu estou vendo aqui, por um processo, a revelia da sua vontade, então ela justamente por talvez estar tão bem, ela não precisasse estar aqui passando por isso. Né? Então a gente tem que ver, é claro que eu estou falando de uma forma genérica e cada caso é um caso, mas é só para a gente ter alguma ideia de que realmente não existe nada injusto, nada errado. Mesmo que aos nossos olhos, limitados por esses 5 sentidos, façam a gente pensar que é injusto. Né? Então a gente vai entendendo que existe uma justiça. Todo mundo falando disso. A Malu dizendo que a conexão dela tá ruim, saindo para ver a live depois. Malu é uma linda que sempre participa. Cada minuto de vida é uma bênção de Deus e uma oportunidade. Mais do que nunca nós estamos vendo isso, né? Então, humildade é tudo. A Lilian dizendo que tem que fazer isso em relação ao pai. Eu não sei se é esse fechamento, né? Existem formas simbólicas da gente fazer fechamentos. Se foi o seu caso, quem perdeu alguém, ou se ele está aqui, tente fazer o fechamento logo. Né? Nós temos que ir tentando colocar as coisas nos lugares. É o que a gente diz, colocar tudo em pratos limpos. Mas é claro que, como nós não vivemos sozinhos, mas em sociedade, nem sempre os outros vão topar. E é nesse momento que a gente tem que também, assim, poxa, dar ao outro o direito, é uma das coisas mais difíceis que eu acho que existem da gente fazer, é dar ao outro o direito de não nos entender, né? Dar ao outro o direito de não nos perdoar, dar ao outro o direito de não gostar da gente. Né? As pessoas não são obrigadas a gostar, elas não têm que me convencer, cara, por que elas pensam diferente de mim. As pessoas não têm que estar me convencendo, mas por quê? Eu não estou entendendo. Por que você está fazendo isso comigo? Eu não estou entendendo, eu não estou entendendo. Meu amigo, a pessoa não é obrigada a te fazer entender, não. Né? Ela é ela e você é você. Então nós temos que aprender a respeitar as escolhas e decisões dos outros, mesmo que nós não as entendamos, mesmo que não sejam aquelas que nós gostaríamos que as pessoas tomassem. Então, a Isabelle diz assim, algumas das nossas aflições são colheitas das nossas plantações, mas podemos tirar uma oportunidade de evolução. Exato. É assim, sabe, Isabelle? Por exemplo, na verdade, num certo nível, todas as nossas aflições são colheitas de nossas plantações. Né? Mas assim, você pode dizer que eu estou aqui inserida num sofrimento. Digamos que eu tenha sido contaminada, né, num desastre radioativo, né, eu tenha sido contaminada. Então é claro que eu não fui a autora daquilo ali que aconteceu, né, de uma explosão, de um descuido, de uma irresponsabilidade que me contaminou. Claro que não. Né? Isso, a causa disso, sim, está em outras mãos que foram às vezes irresponsáveis, né, que não fizeram direito, como tiveram alguns desastres aqui no Brasil mesmo, né, radioativo, e também teve aquela usina, né, enfim, várias coisas, e também tantas coisas que acontecem que eu nem consigo lembrar aqui, mas vocês vão lembrando,
Então, assim, é claro que as pessoas que são vítimas, nós não podemos dizer que elas são culpadas. Então, às vezes, o espiritismo, mal interpretado, pode dar essa ideia de que a gente está dizendo que a vítima é culpada. Então, uma mulher é estuprada. Ah, isso é porque numa vida passada ela era um estuprador. Caramba, tu joga a culpa em cima da pessoa. Uma criança é morta. Ah, é porque numa vida passada ele era um assassino infanticida. Né? Então a gente fica jogando culpa em cima da vítima. Né? Vítima é vítima. Né? Aquela vítima foi vítima de uma imprudência, de uma violência, de um desequilíbrio de outra pessoa. Então, nesse aspecto, realmente, essa pessoa é uma vítima. Né? Mas o que nós queremos dizer é que o que tornou aquela pessoa acessível, ou melhor assim, parte daquilo que aconteceu. O que fez com que aquela pessoa estivesse naquele lugar quando aconteceu o acidente, ou aquela mulher estivesse justamente naquele dia, naquela hora, quando o estuprador estava passando, louco para pegar alguém, ou para aquela criança estivesse naquele momento. E aí eu não quero dizer que é porque ele está pagando. Lembram a releitura que a gente tem que fazer dessa passagem do Evangelho, né? Tentando pegar muito mais a parte metafórica, né? Dessa história de, não, isso é porque ele fez, ele está passando por isso. Não. Quando a gente realmente, numa vida passada, tem algum ato de violência, por exemplo, a gente gera um desequilíbrio no nosso corpo espiritual, no nosso corpo sutil, o que comete a violência. Né? Então ele tem se é uma violência sexual, você no seu corpo sutil, no seu perispírito, que é o nome que a gente dá na doutrina espírita, você tem uma espécie de uma cicatriz, né, no centro de força genésico. Você tem esse centro desequilibrado, né, porque as emoções relacionadas ao sexo estão ali, né, arraigadas. Então você desequilibrou aquilo ali. E você reencarna com esse centro genésico extremamente desequilibrado. Então, o que acontece? Você se torna suscetível nessa região. Essa sua região é uma região frágil. Então, você pode ter adoecimentos, você tem uma certa facilidade de ter essa região afetada de alguma forma. Né? Não é um castigo, é para que você preste atenção nessa região, né, e procure cuidar dela, reequilibrá-la. Essa é a ideia. Então, não é que Deus mandou um estuprador ir lá pegar aquela mulher. Não. Ela tinha essa parte fragilizada, ela estava passando, e um outro que também tem uma fragilidade nesse sentido, diferente da dela, é claro, né, porque ela hoje não é um estuprador, ela não está fazendo nada. Né, e ele olha e ela está no mesmo campo de visão, né, ela está no campo dele. E ele consegue pegá-la. Mas com isso, né, assim, ela passa por uma experiência horrível. Não é que isso tivesse planejado lá em cima que ela ia passar por um estupro, gente. Não é assim. Né? Ela tem um desequilíbrio que atrai determinadas, né, que a deixa suscetível a determinadas situações, e uma das situações é essa. Então, a partir disso, ela tem um trauma e ela vai buscar ajuda. Ela fica desequilibrada. Aquele desequilíbrio que estava só no campo energético, ele emerge, ele se torna visível, né, provocado pela ação do outro desequilibrado lá, que tem que ser preso, que tem que ser punido. Né? E o que acontece? Ela vai buscar ajuda e ela começa a cuidar dessa parte. Aí ela faz um trabalho de resgate do feminino, ou ela vai para um trabalho de xamanismo, ela procura o centro espírita, ela procura fazer constelação familiar, ela vai em busca de ajuda para reequilibrar aquilo que ficou nela. E aí, gente, o que acontece? Se ela leva isso adiante mesmo, até o fim, ela vai curar essa ferida. E ela já desencarna sem aquele, quando for a hora dela desencarnar, sem aquele desequilíbrio naquela área. E ela conseguiu o equilíbrio dela. Estão vendo? Claro que eu estou dizendo isso aqui tudo muito resumidamente, né, tentando inserir no nosso tempo de uma live. Mas percebam que nada é, no fim, um mal. Né? Mas não que a gente não deva ter as nossas leis e que não devamos punir as pessoas por seus atos de violência. Né? Mas vamos entender que Deus não deixou ali, coitadinho, não.
Mas ao mesmo tempo também não é Deus dizendo, peraí, essa bicha é ruim, agora ela vai passar por isso aí, essa criança aqui é ruim, olha aí, todo mundo tá vendo fofinho, mas eu sei quem ele foi, peraí que ele vai passar por uma coisa ruim, menino é ruim. Não é assim, não é dessa forma, né? Tudo está, e quem está perto, e o pai, e a mãe, todo mundo tem alguma ligação com aquilo ali, né? Mas tudo é para o nosso crescimento. Então essa é uma visão muito ampla, difícil da gente resumir, mas só para a gente ter uma ideia de que a gente pode, vocês devem ter escutado espíritas fazerem outras leituras, gente. Então o espiritismo, ele é uma doutrina que traz uma revelação sobre o que acontece, sobre aspectos da vida espiritual, mas existe também o nosso caráter pessoal, de como nós interpretamos as nossas leituras, de como nós traduzimos aquilo que os espíritos estão dizendo. Então nós influenciamos também nessa leitura que a gente faz. Eu, particularmente, Caroline, não gosto, não acho indicado. Você, por exemplo, tem uma mãe que perdeu uma criança e você é um médium e chegar e dizer, olha, sua criança faleceu assim porque ela era um rei mau que fez isso, que fez aquilo. Eu não sei até que ponto isso pode ser consolador para essa mãe, né? Porque ela está vendo um filho amado que se foi. E esse é o objetivo da gente reencarnar. O que está no passado, está no passado. Então não é bem isso, né? Mas assim, o filho foi porque ele estava na hora, porque ele fez o que tinha que ser feito aqui, né? E é difícil para você, essa também assim, tem algo para você aí, uma lição, mas acredita no reencontro, nós todos nos reencontramos. Eu acho que isso é bem mais consolador para uma mãe escutar, né? Ah, Guilherme, tudo bom? Queria parar de culpar, tanto até por pequenos erros. Daniel de Paulo. Pois para, Daniel, tu queria pagar. Para com essa história de culpar. Eu me lembrei agora, Daniel, eu tinha quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu estava no teatro e uma diretora de teatro chamada Neidinha Castelo Branco estava reunida com o grupo se apresentando, né, e tudo. Aí eu falei assim, eu sou a Carol, eu às vezes sou muito chata, né, que eu era muito certinha. Carol, tu é erradinha agora? Não, hoje eu diria que a vida me fez uma pessoa mais flexível, graças a Deus, menos rígida. Mas eu era bem rígida, bem chata. Rígido é chato. Aí eu me apresentei e disse assim, e eu sou assim, eu sou um pouco chata, né? Aí ela falou assim, uai, se sabe que é chata, por que não deixa de ser? E é verdade, né? Daniel, se tu sabe que tu te culpas por muitas coisas, tu culpas os outros, por que você não para com isso? Para, né? Para. Então você já começa a deter isso daí. Peraí, no que você está fundamentado? Você se culpa muito, aí você vai ver que você está condicionado, que a gente tem uma espécie de um vício em determinadas emoções também. Então você tem o vício de se culpar, né? O vício da culpa é minha. O vício da perfeição. Aí você usa a razão, né? Você cresceu, você é um homem adulto. Rapaz, será que é isso mesmo? Será que eu tenho culpa disso tudo aí mesmo? Eu tenho culpa de tudo que está acontecendo? Fulano pode ter culpa. Será que as pessoas têm esse poder todo mesmo? Aí você vai enxergando que está desproporcional. Aí você fala, opa, para com isso, Daniel. Diminui aí. Não é tanta culpa assim, não. Vamos. Baixa a bola. Baixa um pouquinho a bola. Então, esse momento de reflexão que você tem que fazer mesmo. E ir se reeducando. Porque além, que assim você tem que ver, você acha mesmo que é culpado de tudo? Ou você já percebeu, porque você está falando que você exagera, então você já percebeu que você exagera. Então você está no segundo movimento, você já pode dar o segundo passo, que é o mudar esse condicionamento que você tem. Entende? Então vamos adiante, bola para frente. Meire Serrano, Carol, mas tudo já está em nosso plano reencarnatório. Não. É outra leitura que a gente faz às vezes do espiritismo, que eu diria assim, tudo muito desenhadinho assim, tal coisa vai acontecer. Cadê o livre-arbítrio, gente? Não, nem tudo. O plano reencarnatório que a gente diz é uma tendência. Tipo, eu entrei numa faculdade, se eu tivesse entrado na faculdade de Direito, qual era o plano da Caroline? Ser advogada. Esse é o plano encarnatório, né? Ao entrar, esse é o meu plano.
Mas até a metade da faculdade eu posso mudar de ideia, eu posso mudar de caminho. Então existe um planejamento, que é uma tendência. A pessoa está ali estudando, a tendência é ela terminar e ganhar o diplominha dela nessa área. Mas não necessariamente isso vai acontecer dessa forma. Então nós temos tendências. Tá bom? Não consigo me confirmar Poxa, gente, tá chegando a nossa hora. A Rose dizendo que perdeu o pai para a Covid, dia 8 de março. Foi o mesmo dia que o meu pai faleceu. E não consigo me conformar. Estou sofrendo muito, a Rose diz. Eu também perdi o meu pai num dia 8 de março, mas não para a Covid. Mas, Rose, é natural que você sofra. Né? É natural que a gente sofra muito, sobretudo durante o primeiro ano, porque a gente começa a passar todas as datas que a gente passava perto daquela pessoa sem aquela pessoa, né? Então é um ciclo completo, um ano. Então é um momento mais doloroso, é natural que você sofra. Não é errado você sofrer, né? É esperado. Agora, existe um sofrimento, às vezes, desproporcional, que é quando assim, se estende, né, e se estagna, assim, eu não me conformo, pode ter muitas conotações, né? Claro que você nunca vai ficar satisfeito e feliz, mas você pode entender que está dentro desse grande processo, desse grande planejamento, e que foi o melhor para o seu pai. Nada acontece que não seja o melhor para a gente. Por mais que a gente, de onde está, não consiga enxergar isso, gente. Nada. Então, tudo, essa é a nossa visão de Deus, né? Tudo que acontece é para o nosso bem, mesmo que pareça um mal. Eu citei um exemplo extremo, altamente doloroso, traumático, que não quero, que assim, choro por cada mulher que possa passar por isso, ou homem também, porque tem meninos que são estuprados, é o estupro, né? E nunca vou ficar dizendo e aplaudindo e me conformar, isso aí é porque tem uma lei de reorganização. Sempre me posicionarei contra e participarei de qualquer campanha contra a violência contra a mulher. Mas eu quero entender que por trás de tudo isso existe uma grande lei regendo o universo. E nada acontece que não seja pela visão de Deus. Nem sempre nós conseguimos ver. Pela visão de Deus para o nosso bem. Isso é extremamente consolador para a gente enfrentar a morte e as dores da vida, gente. Bom, a Vanessa está dizendo, já ouvi dizer que sofrimento não é ruim, que sofrer é bom. Aí, Vanessa, tu já deve ter escutado isso aí de um masoquista, né? E aí ele tem algum adoecimento. Não, sofrer nunca é bom. Sofrer não é legal. Agora, tem resultados, como eu estou dizendo, que vamos levar ao crescimento. Então, vamos separar as coisas, né? A gente não vai achar bom sofrer rindo. Às vezes tem espírita que faz essa confusão, né? Então morreu alguém, só falta dizer meus parabéns. Não é isso. Sempre o sofrimento é sofrimento. A dor é dor. A pessoa sofrer rindo, ela tem alguma dissociação. Às vezes eu vejo, né? Fulano era tão bom que ele passou por um sofrimento rindo. Eu disse, fulano estava adoecido. Se a pessoa está passando por um sofrimento, está sorrindo, ela tem algum problema, algum nível de dissociação psíquica que tem que ser tratado. Né? Um sistema de defesa, de autoproteção, ela não está entrando em contato com o que está acontecendo. Não, sofrer não é legal. Né, da experiência de quando a gente está mergulhado no sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, vai nos ajudar a enfrentar o sofrimento a certeza de que não é injusto. Né? De que não é abandono. De que não é a falta de Deus. De que esse sofrimento é, inclusive, uma expressão do amor divino para o nosso crescimento. Bom, gente, vamos aqui começando a nos despedir. Melhor coisa para começar a mudar, a tentar mudar, diz a Sara, é tentar, para melhor, é reconhecer uma dificuldade, um erro, exatamente, é o meio caminho andado. Estou muito melhor depois que me olhei no espelho, diz a Vanessa, vi que era muito ranzinza e que ninguém merecia aguentar isso. Comecei a trabalhar isso e parei, como foi excelente. Que bom, Vanessa. Entendi, criar uma reeducação é a melhor coisa mesmo. Exato, Daniel, a gente tem que reeducar, né? Assim, a gente não é porque a gente sabe que a gente muda. Né? É tipo assim, um fumante, ele ficou consciente de que fumar faz mal à saúde, ele ficou consciente de que ele fuma muito, ele aprendeu a fumar para aliviar a ansiedade, e pode ter certeza que ele saber disso não tira a vontade de fumar.
porque parte da vontade de fumar é o próprio organismo pedindo, né? O organismo está viciado. Então fala-se hoje, né, dentre as ciências psíquicas, que existem também vícios em emoções. Né? Você, muito tempo passando por uma determinada emoção, você fica habituado a ela. Então, assim como o que tem vício do cigarro tem que fazer um grande esforço para abandonar, né, o vício da comida, o vício da bebida, o vício da droga, enfim, a gente tem que fazer um grande esforço para sair de algo que é um hábito, que é um vício de uma vida inteira, tá bom? Bom, gente, eu vou me despedindo aqui de vocês, né? Porque tá chegando nossa hora, eu não quero que a live caia sem a gente ter feito a nossa despedidazinha, a nossa leitura de mensagem, né? Deixando aqui com vocês o meu agradecimento. Eu adoro essas participações, as colocações de vocês. Eveline também dizendo que perdeu o pai dela. Muita gente perdendo, muita gente nesse momento, Eveline. Sempre teve, mas a gente há de convir que é diferente. Pessoal, não é que não vai existir dor, a dor vai sempre existir, o sofrimento ele existe. E quando a gente tem essa visão espírita, o que muda é a nossa maneira de encarar o sofrimento. Então, dói mesmo dizer adeus, né? Na verdade, dói dizer adeus, mas até logo dói menos. E a gente que é espírita sabe que é um até logo, não é um adeus, né? Então, dói um pouquinho menos. Vai ter um dia que a gente se reencontra. Eu vou ler essa lição, eu já li, eu gosto muito dela, essa poesia, né, do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, e esse poema específico é de José Silvério Horta. Recebam como uma prece. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Eu acho esse poema lindíssimo. Uma poesia em cima do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. E Jesus também é essa figura maravilhosa. Sempre eu gosto de trazer, vou dividir isso com vocês, Jesus para pertinho, né? Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê Jesus perto das pessoas. Ele não fica distinguindo as pessoas. Ah, eu não vou ficar perto dessa mulher porque ela é pecadora. Ah, eu não vou na casa daquele homem porque ele é um pecador. Então, você não precisa de intermediários para conversar com Jesus. Ele é super simples, né? Jesus enxerga a luz que tem dentro da gente. Então vamos conversar papo reto com Jesus. Faz a sua prece com Ele. Não tem medo dele, não. Jesus é amor. Ele nos protege, nos abençoa, é o nosso grande irmão, modelo e guia da humanidade. Que Ele abençoe a cada um de vocês, a todos nós. Nós que estamos em casa e aqueles que nesse momento estão sofrendo, estão nos hospitais, nos presídios,
nas ruas, que foram abandonados, que pensam em se matar, que estão desolados. Que eles recebam socorro e que recebam o grande abraço que a espiritualidade nos dá agora. Gente, muito obrigada, que Jesus nos proteja hoje e sempre e até a próxima live semana que vem. Tchau, tchau!